Olá, você está no Vida Empreendedora, esta série desenvolvida pelo Centro de Empreendedorismo da FECAP em parceria com o PNBE. O objetivo do Vida Empreendedora é trazer empreendedores especialistas que tragam a você depoimentos, conceitos, ferramentas, dicas sobre como empreender. Hoje nosso assunto, na verdade são dois, o ecossistema empreendedor e as relações entre empresas de grande porte e startups. O fato é que empreendedor nenhum deve agir de maneira isolada. As startups devem se conectar com diferentes tipos de organizações e isso nós chamamos de ecossistema. Particularmente nessas relações, há as relações entre grandes empresas e pequenas empresas, startups, no modelo de inovação aberta. Para falar desse assunto, eu trouxe o Franklin Ribeiro. O Franklin é gestor da Invest São Paulo e tem atuado de maneira muito intensa no sentido de melhorar o ecossistema de empreendedorismo no estado de São Paulo, com diversas iniciativas que ele vai poder trazer para a gente e falar um pouco sobre sua visão acerca do ecossistema empreendedor no Brasil ou em São Paulo em particular. Olá, Barbeiro. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de voltar para a FECAP, onde eu pude estudar durante 2 anos, terminar o mestrado, fazer uma pesquisa sobre as relações entre corporações e startups e até publicar o artigo no seminário da USP, de administração da USP. Esse artigo foi bastante interessante porque é o momento em que a gente está vivendo entender quais são as lições aprendidas nessa relação entre corporações e startups. Muito bem, é verdade. Vamos conversar sobre esse artigo muito interessante. Mas antes disso, queria conversar com você sobre esse conceito do ecossistema empreendedor e como ele está no Brasil hoje. O que é isso, o ecossistema empreendedor? Bom, a gente pode dizer que o ecossistema ele é formado tanto pelo empreendedor, como também por todas as organizações que podem auxiliar o empreendedor nessa jornada. E aí a gente está falando de corporações, do governo, de universidades, centros de pesquisa, aceleradoras corporativas e muitos outros players. A diferença é que hoje em dia uma startup ela precisa dessas organizações, investidores também, para se desenvolver. Ela não consegue se desenvolver sozinha todo o tempo. E como é que você enxerga hoje o ecossistema no Brasil ou em São Paulo em particular? Eu vejo de forma bastante otimista. Consigo acompanhar que o ecossistema está crescendo, muito dinâmico, e acho até difícil que os empreendedores consigam acompanhar tudo o que está surgindo de novidades. Esse ano nós tivemos programas de governo que foram lançados, como o programa Start Out de internacionalização de startups. Tivemos lançamento de novos grupos de investidores anjos, como o GV Angels. Tivemos a quadruplicação do Cubo, lançamento do Habitat, várias iniciativas que estão surgindo e isso, para mim, eu vejo de forma bastante otimista esse momento. Mas a gente está distante ainda um pouquinho do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, ou mais ainda especificamente no Vale do Silício, não é? Com certeza. Eu estive, inclusive, no Vale do Silício em março, acompanhei também o festival South by Southwest e uma das coisas que mais chama a atenção lá é a quantidade de eventos em que as pessoas podem se conectar. Isso a gente chama a densidade que existe de conexão entre empreendedores, investidores, potenciais parceiros, programadores e pessoas de negócio. Esse é um dos problemas que a gente tem que resolver aqui no Brasil. Tem muitos outros problemas, eu posso listar, mas esse foi o que a gente elencou, primeiramente na Invest São Paulo, para atuar e tentar contribuir de alguma forma para esse ecossistema. E o que a Invest tem feito nesse sentido? Para melhorar a questão de densidade, primeiramente a gente fez um evento chamado SP Conecta. Esse evento traz 40 organizações do ecossistema, as principais organizações, e aí eu estou falando de fundos de investimento, grupos de investidores anjos, aceleradoras, corporações que praticam inovação aberta, representantes do governo, até câmaras de comércio também estiveram presentes.
Nesse evento, o empreendedor pode se conectar e aprender o que o ecossistema está fazendo e traz à disposição para ele. Nos anos em que a gente vem realizando, cerca de 500 pessoas vão até o Parque Tecnológico do Estado de São Paulo para fazer essa conexão com o ecossistema. Essa é a primeira iniciativa que nós fizemos. A segunda iniciativa é o Mapa SP Conecta. Para quem não consegue estar fisicamente presente no evento, ele pode acessar de forma online os principais players do ecossistema do Estado de São Paulo. Esse mapa também está aberto para que o próprio ecossistema se cadastre lá e, de forma colaborativa, dê visibilidade às suas iniciativas. Muito bem. Eu, inclusive, também estive presente no SP Conecta recentemente. É um evento excepcional que recomendo a todos os ouvintes, toda a audiência que participe, que procure saber e assim por diante, né? Esse evento acontece no final de agosto. Todo ano, no final de agosto, nós realizamos do lado da USP, no Parque Tecnológico do Estado de São Paulo. Tá ótimo. Queria capturar agora um assunto em particular dessa relação complexa entre organizações e startups. Particularmente a relação entre grandes corporações e startups. O fato é que hoje essas grandes empresas, que tipicamente constroem culturas relativamente mais enrijecidas, procuram as startups, notadamente para a forma de chamada inovação aberta. Queria ouvir a sua opinião a esse respeito, como isso acontece e, mais particularmente, os resultados do seu artigo, da sua dissertação de mestrado. O que a gente pode perceber hoje é que as corporações elas perceberam que não basta lidar com a inovação dentro de casa. Elas perdem todo um universo de inovação que está acontecendo fora do seu ambiente corporativo. Há quem diga que não basta mais hoje cuidar do seu aquário, é necessário olhar o oceano inteiro. E as startups, hoje em dia, elas conseguem inovar de forma mais rápida, coisa que a corporação não consegue pelo fato de todos os processos que estão muito bem montados, mas vêm proteger o negócio dos riscos externos. Então, eu vejo que hoje as corporações elas estão aprendendo a lidar com as startups. Tem muitas nuances nessa relação. É um pouco parecido com o que acontecia no passado, quando a corporação queria se relacionar com a universidade. E as corporações, elas acabavam achando que as universidades eram lentas demais para a corporação. Hoje ela se vê na mesma situação das universidades, porque as startups, elas consideram as corporações lentas demais para elas. Então é toda uma nova forma de se relacionar. Excelente comparação. E foi isso que a gente aprendeu nessa pesquisa, onde acabamos dividindo entre a proposição, ou seja, o que a corporação tem a oferecer, os processos, como ocorre esse relacionamento entre startups e corporações, e pessoas, como se relacionar com as pessoas que estão envolvidas nesse processo. A partir dessas três dimensões, nós encontramos várias lições aprendidas com casos no exterior e também fazendo entrevista com casos brasileiros, aceleradoras corporativas que estão há mais tempo no mercado. E que recomendações ou que lições são essas? Bom, são várias, né? São 20, na verdade, que a gente descobriu, mas na parte de proposição, a gente percebeu que, inicialmente, a corporação precisa, primeiro, definir um objetivo estratégico que ela quer alcançar. A partir desse objetivo estratégico, ela tem diversas opções de relacionamento com startups e formas de abordar. Sem isso, ela pode dar com os burros na água. Em processos, eu diria que é tão difícil fazer as mudanças para flexibilizar os processos nas empresas, que o que foi possível descobrir é que as corporações estão adotando a figura de um gerente que faz a relação entre as startups
e a empresa está dedicado somente a isso. E com isso, ele tenta sobrepor as barreiras culturais e as barreiras nos processos internos. Essa foi uma das lições aprendidas para resolver essa diferença de timing das startups e das corporações. E em relação às pessoas, a gente percebeu que é necessário fazer uma integração prévia entre a unidade de negócios e as startups. Porque se você não tem esse namoro prévio, possivelmente depois que a startup for selecionada, pode haver alguma rusga, algum atrito no casamento. Então, esses são alguns dos exemplos que podem ser consultados. Inclusive, essa pesquisa está disponível na internet, no site do seminário da administração da SEMEAD. Muito bem, as suas colocações são muito ricas, Franklin. Quero registrar alguns pontos bastante importantes. Primeiro, este empresário, este empreendedor precisa ser menos isolacionista no Brasil, certo? Ele precisa compreender que é necessário estabelecer conexões para o sucesso acontecer de maneira mais provável. E que é possível isso acontecer. Embora nós estejamos no Brasil relativamente mais atrasados do que outros países do mundo, há uma intensa presença de diversas iniciativas, você citou algumas que a própria Invest São Paulo tem desenvolvido. A segunda questão é que na particularidade da relação entre empresas e corporações, esses 3 P's presentes no seu estudo parecem ser particularmente relevantes da proposição para os processos e as pessoas. Queria capturar uma outra particularidade para estar então já no final do nosso papo, que é as relações entre uma startup e o mundo exterior no sentido da internacionalização delas. Conhecido que o Brasil, o empresariado brasileiro, tem uma espécie de globalização ou internacionalização tardia. Isto é, a gente demora um pouco para explorar mercados exteriores. Seja porque o nosso mercado é bastante pujante, ou seja pelas dificuldades de língua, legislação, cultura, entre outras coisas. Como é que você enxerga isso? E como é que você enxerga, que recomendações vocês têm presenciado para que startups se internacionalizem? Existem alguns ecossistemas mais maduros, como por exemplo Israel, que é uma região muito pequena em que se o empreendedor não olhar para fora desde zero, ele não vai conseguir sobreviver naquele mercado. No Brasil, a gente tem um mercado em que é possível permanecer aqui durante bastante tempo, explorar esse mercado, mas na medida em que a gente não considera as oportunidades no exterior, acaba que o nosso futuro fica um pouco prejudicado. Por esse motivo, nós realizamos na Invest São Paulo eventos para ajudar a internacionalizar a startup. Um deles leva o empreendedor para Portugal para se apresentar numa das maiores feiras europeias de startup, que é o Web Summit. Outro evento é uma competição de pitch de startups em inglês, pitch em inglês, em que o campeão tem o direito de participar de uma competição nos Estados Unidos e concorre a $1 milhão de investimento. Na verdade, essa é uma Copa do Mundo de startups, que já ocorre em mais de 20 países no mundo afora e não ocorria na América Latina. E aí a gente atraiu para o Brasil ser o primeiro representante. A gente não pode ficar fora da Copa do Mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, nesse particular, eu queria destacar uma iniciativa que temos aqui na FECAP desenvolvido, que é ter uma disciplina de empreendedorismo em inglês, no qual inclusive você pôde participar uma certa ocasião como professor, e que é uma das iniciativas que temos aqui nesta casa de melhorar a exposição dos nossos alunos empreendedores a esse universo da globalização, incentivar todos a sempre pensar o mercado global como um mercado foco, não o nosso mercado local apenas, ainda que, evidentemente, também o empreendedorismo local deva ser incentivado. Né? Essa iniciativa é excelente, tá? De parabéns à FECAP, porque o empreendedor precisa se acostumar a fazer pelo menos o pitch em inglês, porque nunca se sabe se ele está em algum dos hubs de inovação que já existem aqui no estado de São Paulo, pega um elevador
vai falar da startup, na verdade é um investidor que só fala inglês. Então não se pode fechar as portas para os investidores que estão cada vez chegando mais também ao Brasil. Franklin, eu queria te agradecer a presença aqui sua na FECAP mais uma vez, no Vida Empreendedora. Como eu disse na introdução, você é uma das pessoas que eu mais admiro em termos da intensidade que você tem colaborado e atuado nas mais diversas dimensões do empreendedorismo. Parabéns pela sua carreira, parabéns pelo que você fez até agora, mesmo sendo bastante jovem. Se quiser deixar algumas palavras finais, fique à vontade. Eu que agradeço o convite mais uma vez, professor Barbeiro. Eu fico bastante orgulhoso de ver a FECAP todo ano evoluindo nesse tema de empreendedorismo. E eu deixo aqui como mensagem final para o empreendedor, para que ele acompanhe as ações que a gente está realizando na Invest São Paulo, através do site da Invest São Paulo, ou através também do meu LinkedIn, deixo aqui Franklin Ribeiro, pode me adicionar no LinkedIn, porque lá a gente consegue divulgar de uma forma mais consistente todos os eventos que estão acontecendo, novidades e muita coisa nova vem por aí. Obrigado. Muito obrigado. Queria agradecer a sua presença também, por assistir mais um Vida Empreendedora. Aguarde os demais, que sempre traremos convidados, assim como o Franklin, muito ricos, muito densos em informações e conceitos para a sua vida como empreendedor. Muito obrigado. Meu nome é Franklin Ribeiro e essa é a minha vida empreendedora.